Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, 5G, KU, China e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tô gravando aqui na noite dessa segunda-feira. E você lembra que eu comentei semana passada que eu abri conta global no C6? Já chegou o cartão. Menos de uma semana. Ok, provavelmente foi um dos primeiros. Tem capacidade de produção, sei lá, de 1000 por dia. E aí se você pedir agora, só vai chegar daqui a um mês. Sei lá qual é o prazo, mas curti essa agilidade. Uma coisa que eu reparei, não sei se pelo fato de ser cartão de débito, é que o nome, ele tá impresso atrás. No cartão de crédito, você tem o nome na frente, o número atrás. Esse de débito, tudo atrás. Não sei se tem exigências diferentes. Aliás, esse é um cartão débito Platinum. Nem sabia que tinha esse tipo de nomenclatura, esse tipo de uso. Nem sei o que tem direito em cartões de débito, mas acredito que pelo fato de não ter impressão nenhuma na frente, facilite também parte de custo. Não tem que fazer duas impressões, só uma impressão na parte de trás. Outra coisa também, já que tô falando de pagamento, Cielo vai aceitar agora pagamento em Bitcoin. Bacana, né? Bitcoin que teve uma valorizada após evento Estados Unidos e Irã, teve uma valorizada de 20%. Outra coisa também de pagamento. Eu não vejo lá muita vantagem em você usar um PicPay, um Mercado Livre para você fazer pagamentos. Tem vantagem em estacionamento. De repente você não tem um sistema de pagamento de estacionamento no carro, aí vai ter que enfrentar fila. Existem, PicPay tá fazendo isso, o C6 também tá fazendo isso. Provável que já o Mercado Pago faça também. Bacana é que você não precisa enfrentar a fila. Mesmo se tiver maquininha para pagar o estacionamento, você acaba tendo uma filinha ali, você elimina a interação humana, porque tem a maquininha, mas ainda tem uma fila. Você pagando pelo aplicativo, você pistola o código de barras, paga, ok, mais ágil. Um outro cenário, onde pode ser mais ágil também, é num restaurante que aceite Mercado Pago, porque vem a nota, na nota vem um QR Code, você abre o mercado, vem as instruções na nota. Você abre o aplicativo do Mercado Pago, pistola e paga. Eu sei que às vezes a interação humana é complicado. Se você tem um cartão NFC por aproximação, você fica ali meio assim, porque a pessoa diz, só inserir, aí você fica esperando pra aproximar, aí dependendo do valor não exige senha, tem um processo aí. Então, por agilidade, o Mercado Pago pode ser mais interessante. Talvez você fazer umzinho de Mercado Pago, o primeiro pagamento, você tem R$20, se eu não me engano, de bônus. Acho que se você gastar mais de R$80 no estabelecimento, um jantar a dois já cuida disso. Então pode ser interessante. Mas lembra de uma coisa, você tá entregando seus dados de consumo para mais uma pessoa, só o estabelecimento. E o cartão de crédito saberia os seus dados de consumo, no final das contas, todo o seu histórico de consumo, só o cartão de crédito sabe. Você sempre usando um Mercado Pago, um PicPay, colocando mais uma camada, você está compartilhando esses dados. E são esses dados que são analisados e, por exemplo, descobre, vamos usar um caso de uma grávida, ela tem um determinado comportamento e aí, entre aspas, do nada, ela passa a usar, sei lá, um creme hidratante XPTO, algo sem cheiro, mais ameno, um comportamento que o computador identifica como sendo de grávida. A partir dali, passa a vir o bombardeio de produtos de gravidez, de produtos infantis, porque são dados de consumo que estão identificados, sabem que você é você, então conseguem fazer uma propaganda direcionada. Ah, Coca, mas isso aí é uma vantagem. Eu tô precisando de produtos de gravidez, tô precisando de produtos infantis, né, nesse cenário. Então, vou usar a Amazon como exemplo. A Amazon nunca acertou, nesse tempo que ela tá no Brasil, tenho acompanhado as promoções que ela me manda, as sugestões de compra que ela me manda, e ela nunca acertou uma compra tech. Ela nunca me bombardeou com anúncio, ela nunca me forneceu algo onde eu tenho expertise, que é a área tech, que me instigou a comprar. Eu não entendo nada de tênis, eu compro o mais bonitinho, eu compro o mais confortável, mas não entendo de tênis, como não entendo de trocentas outras coisas. E se justo na área que eu entendo, ela não consegue fornecer um produto que me encante, provavelmente os demais produtos em outras categorias que ela oferece, vou chamar aqui, são produtos meia boca. Pega qualquer publicação genérica
genérica que fala da sua área de expertise e você vai encontrar uma série de problemas. Mas é ok, porque a publicação genérica tá para atender um grande número de pessoas e com isso precisa fazer algumas simplificações. Ok, se você tiver ok, se você, estendendo o pensamento, tiver ok com esse esquema de dados de consumo e os anúncios, ok também, mas desde que isso seja uma escolha para você. E que eu só tô citando um dos exemplos de uso dos dados de consumo. Notícias. Coca-Tech. Começar com o nosso ministro astronauta, que não é terraplanista, que falou, olha, pelo que eu tô vendo aqui, a implementação do 5G só vai começar em 2022, final de 2021, início de 2022. Tem alguns entraves técnicos, o estudo na questão da interferência com a antena parabólica não foi conclusivo, e na verdade foi conclusivo, porque não foi conclusivo foi a solução. Rola interferência sim com o TVRO, que é o sistema de TV aberta por satélite. As operadoras do 5G dizem, não, só colocar um filtrinho ali na parabólica que resolve. O custo da adoção desse filtro, no geral, custaria algo em torno de $500 milhão. Já a galera da TV acredita que a melhor solução seria migrar para uma outra banda, a banda KU, é sugestivo nome, que vai de 12 a 18 GHz. E é isso, já afeta o tamanho da antena, já não é o mesmo, né, tamanho de antena. Banda C, que é essa de 3.5 GHz, é aquela anteninha ali de, sei lá, meio metro, 60 centímetros. Já uma KU é algo ali do tamanho de uma pessoa, 1,5 metro, pouco mais. Em contrapartida, se chover, né, que é o problema, que choveu, sai do ar a TV. Não tem esse problema. Um kit de adaptação, né, de parabólica KU, as operadoras 5G estimam aí algo na casa de 8 bilhões, enquanto as operadoras de parabólica falam, não é isso tudo não, 3 bilhões pagam. Isso em tal case, isso em reais. O mais provável é que fique o filtrinho, uma convivência no 3.5 GHz da banda C parabólica e o 5G. Lembrando aqui que o 5G, ele é um conjunto de frequências. O que todo mundo vai rodar, o entre aspas, padrão global, é esse de 3.5 GHz. Bacana que o Brasil esteja dentro desse pacote, mas tem em outras frequências também que o Brasil deve acabar adotando. E outra que eu vou lembrar aqui, o 5G, ele não é um substituto do 4G, ao menos não num primeiro momento. Se fala muito, o 5G é a internet das coisas. Internet das coisas na sua casa é o Wi-Fi. Você precisa de um Wi-Fi bacanudo, de um mesh. O que o 5G vai oferecer é a internet para as coisas na rua, né? Para o carro esperto, carro conectado. Então, sei lá, cada postezinho na rua vai ter um 5G e você vai ter um plano 5G para o seu carro e você não precisa ter um volume gigantesco de dados que você quer, a latência, que você quer o tempo real, que o dado chegue o mais rápido possível. O 4G, que é o que teria canela, é o que teria banda, tende, pelo menos nesse primeiro momento, tende a continuar reinando. Você vai ter o 5G em áreas específicas, em condições específicas. Por exemplo, um show. Ao invés de eu espalhar o 4G, eu espalho o 5G, micro anteninhas de 5G, eu tendo a ter um resultado melhor em áreas de grande concentração populacional. Uma praça de alimentação de shopping, enfim, já espera aí um leilão para 2021, iniciozinho de 2021, implementação no final de 2021. iPhone 5G ou qualquer outro smartphone 5G aqui no Brasil, final de 2021, pelo menos. Claro que a gente não pode esquecer da questão da Huawei. Por mais que o Brasil diga, não, quem manda nisso daí são as operadoras escolhem que querem adotar, o que é uma coisa boa, decisão das operadoras. Mas, por exemplo, teve uma delegação americana que foi lá pro Reino Unido e falou, olha, usa essa Huawei não. Aliás, a Samsung comprou uma empresa, Teleworld Solutions, para 5G especificamente nos Estados Unidos. É quem deve implementar o 5G nos Estados Unidos. O iPhone com 5G nos Estados Unidos deve começar agora, final de 2020. Não só Estados Unidos, deve estar rodando Canadá também, Japão, Coreia e Reino Unido. Tem uma dica aqui. Dentro do possível, dá uma pesquisada na China. Não China no sentido comunista da coisa, entrando naquela coisa, que é aquilo que você estuda, você concorda, você apoia, não necessariamente. Também hoje em dia, você não pode citar nada polêmico sem falar, mas tem problemas de direitos humanos. O meu ponto aqui é tecnologia. E a China tem empurrado o mercado da tecnologia para frente. Você tem o Vale do Silício empurrando para frente, você tem a China empurrando para frente, a grosso modo, a Europa, a grosso modo, controlando as coisas, né? Aplicando as leis do GDPR. Califórnia também, né? A questão do subemprego, o Uber, né? Novo mercado, modelo de empregos. E
que Uber é empreendedor. E eu não vejo Uber como empreendedor porque não tem a tal da escala. Vamos ver o que a gente vai combinar no sentido de sociedade a partir daí. O modelo de negócio pode ser bacanudo, mas quais as implicações sociais? Quem tem que decidir isso é quem entende. Twitter agora falou, não, adulto pode sim conversar, desde que não promova ou exalte a exploração infantil, pode conversar do assunto. Então, a rede social, ela não tem que ter muito esse direito. Quem tem que determinar isso são os especialistas em proteção infantil, em prevenção de abusos. Nesse ponto, eu concordo com o Zuck. Não é a rede social que tem que definir o que pode e o que não pode. Quando a coisa ganha escala, como é o caso das redes sociais, a gente precisa de novas regras. Ok, na época do LP, do cassete, do CD, eu comprar um álbum e emprestar para um amigo. Hoje, no MP3, isso não fica exatamente viável, porque sai a cópia, é pirataria. Com a internet, você ganha a tal da escala. Ok, a gente teoricamente resolveu isso com streaming. Uber fez a coisa ganhar escala. Como é que a gente resolve isso? Mas, voltando à China, dá uma pesquisada sobre a China, tenta entender a China. O inconsciente coletivo, em termos de Brasil, a respeito da China, é que é um blocão comunista, socialista, e o que o governo determina pronto, acabado, e que as pessoas não têm como protestar. E não é exatamente assim. Você tem muitos protestos na China. Você não tem protestos contra o governo central. Aí sim, tem a censura, que é o lado que mais chega aqui, mas a estrutura política chinesa, ela é, guardando as devidas proporções aqui com o Brasil, você só se torna um governador se você for um bom prefeito. E você tem metas como prefeito para atingir. Uma delas é a maneira como você lida com protestos sem violência, ou seja, a maneira como você consegue negociar, como é o índice de educação, como é o índice de violência. Se você fez tudo direitinho, você vai subindo na escala do partido, que é só um partido, o partidão, obviamente com muita corrupção, mas a coisa acontece a nível local. Uma universidade que faz parceria com a China não faz exatamente parceria com a China, faz parceria com lá a prefeiturazinha que tem, guardando as devidas proporções, que tem interesse em melhorar os seus índices. A coisa é extremamente competitiva. Tem a questão, se tem ranking para político, tem ranking também para as pessoas, o que a pessoa pode comprar, não pode comprar. Você tem monitoramento de câmeras. Polícia aqui no Rio vai começar a testar câmera no uniforme do policial, da polícia militar, peraí, isso aqui é procurado pela polícia. Monitoramento, no final das contas, você tem em toda parte. Como eu digo, vão te espionar. A questão é que lado, que, obviamente que eu preferiria não ser espionado, mas ou vai ser a China, ou vai ser os Estados Unidos, provavelmente ambos. Android, telefone subsidiado, que você tem de aplicativo espião, por mais que você tenha no Android as permissões, dá um aplicativo aqui, ele quer usar o microfone, quer usar localização, quer usar a câmera. Isso não é verdade para os aplicativos pré-instalados. Os aplicativos pré-instalados no Android, eles têm um acesso de segurança maior e não aciona esses pop-ups. Então o usuário não sabe o que esses aplicativos pré-instalados estão fazendo. Mandaram cartinha pro Google. Muda esse comportamento. Galera preocupada em privacidade. Microsoft também se enrolou com a China, com a Cortana, transcrições do Skype, para verificar se estava tudo acontecendo direitinho. Era quase como uma validação do que estava sendo transcrito. Era feito por terceiros, por uma empresa lá na China, sem o menor controle de segurança. O cara fazia de casa, no laptop. Foi coisa de 2, 3 anos atrás, onde talvez a gente não tivesse ainda o entendimento de segurança / privacidade que a gente tem hoje. Microsoft deu um migué, não, a gente tá revendo isso aqui. Não cita explicitamente o caso, mas comentou que vai garantir padrões de segurança. Enfim, fica a dica aí pra dar uma olhada na China. O Irã foi interessante ali nos anos 80, a gente vê essa repercussão até hoje. Provavelmente o Irã é bem diferente do que você imagina. De novo, não tô dizendo que o Irã é perfeito, nem melhor que o outro país, não é uma comparação, mas entender os impactos. Você provavelmente já viu aquelas fotos de como as mulheres se vestiam nos anos 70 no Irã e depois com o uso da burca, depois da revolução de Khomeini. Irã talvez até te afete numa coisinha ou outra, mas não tem, em termos de futuro, o impacto que tem a China nos próximos anos do ponto de vista tech. Até a grande explosão que a gente teve de dinheiro chinês, os investimentos que a China estava fazendo fora do mundo, em função do câmbio desvalorizado. Você pode até cair numa teoria conspiracionista, mas é interessante ver como boa parte das empresas chinesas que são estatais apostavam contra o governo na questão do câmbio. Tanto é que depois o governo teve até que interferir. A China
China é bem meritocrática, bem capitalista. Se não tiver dinheiro, não tem saúde. Teve aquele caso do geneticista alterando os bebês. Tudo bem que isso pode até entrar num esquema de teoria da conspiração, mas foi preso, multado, e a China confirmou também. Foram 3 bebês, né? Teve mais um, não foram só 2. Para finalizar, deixa eu registrar mais umas coisinhas. A Bolt de patinete elétrico também saindo de algumas outras cidades, vai ficar só no sul da Flórida, ou seja, patinete elétrico. Parece, né, que patinete elétrico, portanto, não é lá essas coisas. Teve... quem foi? Foi a Mazda, que fez um carro elétrico com uma autonomia menor. Falando, pô, tipo, de uma autonomia maior, acaba que é mais poluente. Isso me lembrou os patinetes elétricos que não são exatamente ecológicos. Você tem um custo de produção e manutenção bastante alto. Por hora a gente tá até ok com isso aí, mas já a gente vai começar a exigir sim uma nova bateria. Vai ser um diferencial. Uma coisa que ainda não rolou, e acredito que é questão de tempo para rolar, ainda mais com esses aplicativos que a Tesla vem disponibilizando nos carros, é a criação de uma App Store para os carros. Seria um baita de um diferencial. E assim, com uma sensação térmica praticamente recorde, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.